Bom dia, como vai? Eu queria compartilhar uma parábola de Jesus, a parábola dos dois filhos. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 28. O que vos parece? Um homem tinha dois filhos e, chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondendo: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. E depois depressa, arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Porque Jesus falou em parábolas, né? O texto do profeta Isaías diz que chegaria um tempo em que Jesus, em que o Messias iria falar e dirigir ao povo por parábolas, né? Com o ouvido ouvis, mas não escutais, vendo com os olhos, mas não vereis, porque o coração desse povo está endurecido. A Bíblia diz que o povo de Israel, o povo de Deus, era um povo de dura cerviz, de coração empedernido, coração duro. E Jesus começa a falar por parábolas, que eram narrativas, eram histórias ou histórias contadas pelos mestres rabinos, pelos doutores da lei, e Jesus também usou desse recurso, falando acerca de verdades espirituais. Ele está falando um discurso sobre o reino, sobre a pregação do reino, sobre o ministério do reino, né? Jesus fala nesse Evangelho de Mateus, capítulo 21, a parábola dos dois filhos. Os dois dirigentes e religiosos põem em dúvida a autoridade de Jesus. Valem mais as ações do que as boas intenções. Diz que um filho, não quis fazer aquilo que o seu pai havia mandado ou pedido: trabalhar na vinha. O outro disse sim, mas se arrependeu, ponderou, pensou e foi. E ele se arrependeu e não foi. Qual desses fez a vontade do Pai? O que é o andar no caminho da justiça? Segundo a ótica do texto, é mais que ser religioso. Publicanos, meretrizes, prostitutas, pecadores entram no reino antes de vós. Por quê? Porque eles entenderam, porque eles ouviram e creram e se arrependeram, pois abriram seus corações ao Evangelho da graça e à possibilidade da transformação e da mudança. Meu amigo, o que Jesus quer ensinar com essa parábola? Ele está ensinando a possibilidade que há pessoas que se vangloriam e se acham que são melhores do que as outras, por serem religiosas, por serem filhas de Abraão, por terem uma religião. A ótica da mensagem
é que o Evangelho é o Evangelho do Reino e a graça de Deus é oferecida a todos, sem discriminação. Jesus inclui os excluídos, os marginalizados, a minoria e todos aqueles e aquelas injustiçados pela sociedade, pelo mundo, pelos religiosos. Os dois filhos, um diz que não e o outro diz que sim, representam os judeus e os gentios. Deus veio para os judeus rejeitaram Jesus. Ele foi para os gentios. E suas escolhas, motivações. Um coração obediente, arrependido, e o outro desobediente, perverso, revela uma falta religiosidade. Então, a parábola está falando aí da aceitação ou da rejeição do Evangelho, quando o Evangelho encontra guarida nos corações. O filho que disse não e o filho que disse sim e foi trabalhar na vinha do Senhor. Não é para nos vangloriarmos, mas sim, sobretudo, um privilégio. Trabalhar em prol do reino de Deus. Ver vidas salvas por Jesus. Bom dia.